Fala jovens, na aula de hoje eu vou trazer uma solução bem simples que eu achei, porque eu gosto de jogar, tenho jogado muito Among Us com meus alunos, então eu estou usando o Discord, só que o Discord que eu uso é o Discord web. E esse é um problema para mim, porque, por exemplo, eu uso o Mac eu não consigo instalar o Discord, meus alunos todos acessam via Discord, então eu preciso de uma alternativa. Aí o que eu fiz? Eu entrei no site do Discord, no web, e desenvolvi um atalhozinho, uma tecla. Eu quero que apertar uma tecla e silencia, porque faz parte da dinâmica do jogo. Então, basicamente, hoje, na videoaula, eu vou mostrar como eu criei esse atalho em JavaScript. Beleza? Eu quero que vocês acompanhem, aprendam, porque há vários outros sites que você utiliza e precisa criar alguns atalhos ou pode facilitar a sua vida. E você pode utilizar essa aula para otimizar esses passos, tá bom? Então, bora pro vídeo, que é o seguinte. Acontece, olha só, quando eu entro nele, eu tenho as minhas salas, né? E eu basicamente entro aqui no jogo, eu costumo entrar aqui, tá bom? Então, olha só, aqui, se eu apertar, dar um zoom aqui, eu tenho a minha fala, né? Aqui, ó, eu tô falando, aí aparece, e eu basicamente desativo o microfone e ativo aqui, ó. Tá? Então eu teria que clicar aqui, ativar e desativar, ou clicar com o botão direito e desativar áudio, ou silenciar, tá bom? Eu quero fazer o seguinte, olha só, eu quero clicar, tá vendo? Olha lá, e consigo desativar. Só que o problema é que às vezes eu jogo num outro computador no Windows e estou só gravando o que o pessoal está conversando. Então eu quero colocar para gravar e desativar, aliás, ativar e desativar o áudio. Tá? Como é que eu posso fazer isso de uma maneira mais dinâmica? Então olha só, meu primeiro passo é o seguinte, é identificar a lógica desse botão. Então eu vou apertar aqui, ó, no Mac é o Option Command I e vou fazer o seguinte, olha só, vou limpar e vou clicar aqui no inspecionar elemento, tá? E vou vir aqui no microfone e clicar nele. Aí ele trouxe aqui o meu elemento em HTML, tá vendo? Então eu posso ir subindo esse elemento para tentar pegar, olha só, essa aqui já é uma div interessante que tem uma classe aqui, ó. Mas se eu for pesquisar, vai ter várias divs com essa classe. E eu encontrei aqui, olha só, esse elemento que eu quero. Esse para mim é o elemento principal, que é um botão, né? Que é o botão que a gente clica nele. E aí, eu analisando aqui os atributos dele, a única coisa que eu vejo aqui que é a classe, que é muito grande, e tenho também isso aqui, ó, essa informação aqui, ó, de texto, que é desativar microfone. Então, o primeiro passo que eu vou fazer aqui é o seguinte, é tentar fazer via console. O console, se vocês não conhecem do Chrome, é uma das melhores ferramentas para você testar JavaScript. E nele eu tenho o seguinte, olha só, quando eu dou document, eu tenho toda a minha árvore de elementos nele. Então, ó, document ponto, eu consigo pegar qualquer coisa. Então, olha, get element by ID. Então, eu tenho várias formas aqui de navegar por todos os elementos do meu HTML. Tudo que está aqui na página eu tenho acesso via JavaScript. Então, essa é a parte importante e é bem dinâmico isso. Então, o que eu quero fazer? Eu quero, por exemplo, eu vou criar uma variável e eu vou chamar de elemento, né? E quero pegar basicamente o que? O meu botão aqui, né? Que tem o atributo arrow label, né? Desativar microfone. Então, olha só que legal. Eu vou fazer o seguinte, eu vou vir no meu document, vou pegar o carry selector e vou identificar ele o seguinte, já tem aqui, ó. Eu vou identificar ele da seguinte forma, olha só. Eu vou pegar o área dele, tá vendo? E estou fazendo o seguinte, eu estou passando qual é a seleção que eu quero que ele faça em todos os meus elementos e que me traga um determinado elemento. Então, esse aqui eu já sei desativar o microfone, que vai ser aquele botãozinho, porque eu já verifiquei isso. Nesse caso dessa página só tem um, que sou eu. Então ele só vai trazer um. E olha só que legal,
eu tenho um elemento, quando eu seleciono o elemento, a minha variável, ele já marca ela, olha só. Então, esse é meu elemento e eu consigo executar algumas funções dele. Por exemplo, o clique é uma função. Então, ó, olha só, via comando, ó, eu consigo, observa aqui, ó, eu consigo mutar ele ou não, tá vendo? Então, basicamente aqui via comando eu consigo. O que eu vou fazer agora? Eu vou criar um atalho para ele, justamente para eu conseguir fazer isso, tá bom? Então, para eu desenvolver, eu vou usar o CodePen, vou vir aqui. Dessa vez eu só vou usar o JavaScript. Então, olha só, eu vou tirar tudo daqui e vou começar a desenvolver o meu JavaScript. Então, aqui, basicamente, o que eu preciso fazer? Eu preciso informar o documento. Aqui, basicamente, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma função que eu vou chamar de desativar, tá bom? E o que ela vai ter? Ela vai ter essa minha ação que eu fiz no console, que é o quê? Que é pegar o elemento e depois dar o clique no elemento, tá bom? E aqui eu vou fazer o seguinte, vou utilizar o console log. O que é o console log? É esse espaço aqui, ó, do Chrome, tá? De desenvolvedor. Eu vou utilizar o console log e para dizer o seguinte, olha só, microfone, vou botar aqui botão acionado, tá? Então, se eu chamar a minha função, vamos testar, olha só, se eu vier aqui e chamar a minha função, ó, vou vir no console, vou colocar aqui e vou chamar a minha função, olha só. Se eu chamar a minha função, ela vai lá e desativa ele, tá bom? Então, isso aqui já está funcionando. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou no documento e vou dizer para ele, olha só, quando a pessoa soltar um botão, eu quero que você pegue esse botão, esse evento, e faça algo. Então, quando ele apertar o botão lá e soltar ele, quando ele soltar esse botão, vai fazer algo. E uma das coisas interessantes que a gente tem, é poder comparar ele, né? Olha só, width igual a 77, eu já vou explicar. Tá? Então, vou fazer o seguinte, olha só, console log. Aí aqui eu sei que a tecla M foi pressionada. Eu já sei e já vou explicar para vocês como é que eu sei isso. Então, olha só, eu vou abrir aqui o console log e vou mostrar para vocês. Olha só que legal. Então, se eu apertar M, vai funcionar. Não funciona. Ah, tá aqui. Faltou um. Então, se eu apertar M, olha só, vai funcionar. Ó. M foi pressionado, tá vendo? Olha que legal. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou já no meu HTML, cliquei no meu HTML, aperto M, ele já está trazendo aqui que foi pressionado. Então, se eu vier aqui dentro dessa condição e botar desativar, olha que legal, ele vai vir e vai tentar desativar. Ele não conseguiu porque ele não conseguiu achar o botão, mas se eu selecionar isso aqui, vir no meu Discord aqui, olha só que legal, clico na minha página e agora eu só aperto M. M foi pressionada e botão acionado. Olha só que legal o M. Então eu aperto M. Funcionando perfeitamente. Aí aqui eu vou pôr outras opções. Deixa eu até trazer para cá. Eu vou pôr outras opções para vocês visualizarem. Então eu consigo, olha só, além do M, eu consigo apertar o Ctrl, né? Ctrl B, olha só, o Ctrl Alt, o Shift. Então eu consigo botar várias funções aqui que chamem a minha função desativar, que vai lá no botãozinho, clica. E aí, professor, eu quero pôr outra letra aqui. Como é que eu faço? Esse métodozinho assim, esse evento, né, de onClickUp,
ele vai funcionar o seguinte, eu vou comparar, para você conseguir visualizar, você tem que ver o seguinte, a tabela ASCII 2 de letras. Então, deixa eu tentar visualizar uma tabela aqui interessante. Olha só, essa aqui está interessante. Essa tabelinha aqui, ó, vai informar um pouquinho do que a gente está falando. Eu falei 77, né? 77 aqui, ó, é M, tá vendo? Olha que legal. 66 é B. Então, se você quiser alguma outra letra ou algum número, você vai pegar isso aqui e vai comparar aqui, ó. Tá vendo? 66, 89Y. Vamos só verificar. 89Y. Então, olha lá, 89Y. Perfeito. Então, basicamente, essa é a lógica que você vai acionar. Então, se eu pegar isso tudo aqui, Ctrl A, Ctrl C, e jogar aqui, né? Eu consigo, por exemplo, apertar o M, eu tenho que clicar aqui na HTML e apertar o M, eu ativo e desativo ele. Olha que legal. O Ctrl B, olha lá também, o Ctrl B eu ativo e desativo dele. O Ctrl Alt Y, olha, ativo e desativo ele. O Ctrl Alt Shift U, então eu ativo e desativo ele. Aqui eu só mostrei um exemplo bem básico, como eu resolvi um problema que eu estava tendo e que vocês podem utilizar de várias formas. Vocês que vão determinar como vai ser melhor e o que tipo de ação vocês querem que a página funcione. Dá para fazer muita coisa legal. Inclusive eu tenho um sisteminha que comenta automaticamente, né? Em rede social. Olha que massa. Se vocês acham isso interessante ou não, me fala, comentem aqui que eu posto e ensino vocês como fazer isso, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado. Tentem reproduzir, verificar se vocês conseguem ou deem um exemplo de alguma outra aplicação que a gente possa automatizar com atalhos, né? Tá bom? Então, tchau, tchau. Eu espero que vocês tenham gostado. Fui! Adeus!